Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Glórias ao bom Deus, que a graça de Cristo esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Lucas, capítulo 14 e versículo 25. Lucas 14, 25. Você tem a sua Bíblia, seja em papel, seja no celular, tablet, enfim. Abra aí no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Estamos vendo uma sequência de textos na série Milagres de Cristo, está disponível no site www.ministériocristosenhor.com.br. Estudamos todos os milagres de Cristo. Agora, na segunda temporada, estamos estudando as parábolas de Cristo. Era muito comum Cristo usar parábolas para nos trazer ensinamentos profundos. E creio que de todas as parábolas de Cristo, um dos ensinamentos mais complexos e difíceis de aplicar é justamente esse, o 17ª parábola de Cristo que nós vamos ver hoje, aqui em Lucas 14, 25. Aqui não tem a sua Bíblia, tem aí no telão também para você acompanhar. Olha só então, acompanhe comigo a leitura. Ora, ia com ele uma grande multidão, então voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós vamos interpretar a palavra de Deus, é importante que a gente jamais faça análises da Bíblia em versículos isolados. Do contrário, a gente vai estar alcançando falsas interpretações. A palavra é toda ela divinamente inspirada por Deus, e quando a gente vai analisar os seus textos, devemos considerá-la como por inteira e não de forma isolada. Vemos aqui então que o texto, ele começa dizendo: Jesus olha para a multidão, ou seja, esse ensinamento serve para todos, sem exceção, e ele começa dizendo: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor. Em outras palavras, não pode ser um cristão, um crente. Porém, o apóstolo Paulo, ele esclarece melhor esse texto, dizendo que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade.
Então a gente percebe que quando aqui Cristo está falando sobre este texto, sobre este versículo 26, pode botar ali no telão, por favor, ele não está se referindo à carne, lutas corporais, briga, discórdia, contenda ou assim por diante. Ele está fazendo referência à área mais difícil do cristão trabalhar e moldar, as suas emoções. Ele está dizendo que nós vamos ter que aprender para poder ser aceito como um cristão. Eu posso me considerar um cristão. Deus, quem sabe, pode discordar de mim. Eu posso me considerar um crente, ter até a carteirinha. Deus pode discordar de mim. Porque ninguém será salvo pela placa ou pelos cargos e consagrações que tem, mas será salvo pela graça, pelo relacionamento que construiu com Deus. Se foi um relacionamento bom ou se foi um relacionamento ruim. Ou seja, eu vou ter que aprender como um cristão, dominar as minhas emoções, dominar os meus sentimentos, dominar a minha forma de agir, de pensar, dominar a minha personalidade. As pessoas que me rodeiam não são pessoas perfeitas. São pessoas com defeitos, com falhas, com erros. E o apóstolo Paulo também, em um dos seus textos, ele diz: suportai uns aos outros. Lembre-se, a Bíblia deve ser interpretada como inteira, não de forma isolada. Então, aqui quando Cristo diz que se aquele não aborrecer a seu pai e a sua mãe, é a sua mulher, aborrecer, fazer oposição, ou seja, não deixar-se contaminar pelo sentimento naquele momento envolvido. Um exemplo, né? Minha esposa, quem sabe, levanta de mau humor. Nunca acontece, mas vai que algum dia aconteça. Né? E ela levanta de mau humor e começa a brigar comigo sem motivo algum, para que eu possa ser um cristão da forma que a Bíblia diz. Primeiro eu tenho que aprender a ter paciência. Eu não estou lidando com pessoas perfeitas, eu estou lidando com pessoas imperfeitas que são amadas por Cristo tanto quanto eu. Então eu tenho que aprender a ter paciência, dominar a minha personalidade. Às vezes nós somos muito agressivos como forma de resolver os problemas. Cristo está dizendo, se tu não aborrecer, se tu não fazer oposição, tu não pode ser meu discípulo. Em outro texto também, ele falando sobre isso, ele diz, nunca pagai o mal com o mal. Pague o mal com o... Nunca pague com a mesma moeda. Se ela veio me aborrecer, para que eu possa ser um cristão aceito por Deus, eu tenho que ter a paciência para me dominar, para não pagar com a mesma moeda. Da mesma forma que Cristo foi pregado numa cruz e não usou todo o poder que tinha. Eu poderia usar a minha autoridade de marido e xingá-la. Eu poderia usar a minha autoridade de homem para ofender. Cristo poderia ter usado a sua autoridade de filho de Deus, clamado para que milhões de anjos descessem e destruíssem com todos. Ele tinha autoridade e isso era muito fácil. Mostrou inclusive um tempo antes para Pedro, quando Pedro, carregando a sua espada, ele era um homem muito nervoso, ele pergunta, mas um crente armado? Não era um crente comum, era o líder da igreja. E por ordem de Cristo, Cristo disse para ele, compre uma espada. Por que isso? Para que Pedro ele percebesse, ele precisava aprender a dominar a sua personalidade. Ele era muito impulsivo, ele se deixava levar pelas situações. Quando tu lê, por exemplo, Gálatas, o apóstolo Paulo, inclusive, repreende Pedro. Pedro, tu está sendo um hipócrita. Porque quando tu está com os judeus, tu age de uma forma. Quando tu está com os gentios, tu age de outra. Isso aí, tu está sendo hipócrita. Não foi isso que Cristo ensinou. Olha que o ministério de Paulo e Pedro nem eram juntos. Eles se viram pouquíssimas vezes. Mas Deus teve que levar Paulo até Pedro para... Opa, Pedro, volta para o juízo. Tu está saindo do caminho. Então não é fácil
Ninguém está dizendo que é fácil, eu acredito que esse é um dos ensinamentos mais difíceis de se colocar em prática. Conseguir perceber, conseguir ter controle. E a nossa família são as pessoas que conseguem atingir o nosso lado emocional com muito mais facilidade. Daí porque Cristo chama a atenção a alguns desses, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Se um estranho me xingar, eu dou risada e sigo o barco, porque eu não vou ter que dormir do lado dele de noite, eu não vou estar na mesma casa com ele de noite. Agora, os da família, nós vamos estar convivendo. Então aqui ele começa a chamar minha atenção, ei! E aí ele ainda conclui ainda dizendo, e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Tem que aprender a perder. O crente, ele quer muitas vezes ser crente só para ganhar. Ele ama quando lê lá em Romanos, sou mais do que vencedor. Quando Jesus fala que se não perder a sua própria vida não pode ser meu discípulo, eu quase não vejo o crente citando esse versículo. O mais do que vencedor, o monte cita. Este aqui, daqui a pouco, muitos nem sabiam que tinha. Por quê? Porque nós estamos sendo, por vezes, moldados, conduzidos de forma errada. Quando a gente abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a Santa Ceia, todo mês, vocês participam da Santa Ceia e esse texto é lido para vocês. Lindo, um belíssimo texto. Agora, se você avançar um livro para ver qual é o resultado real deste relacionamento com Deus. 1 Coríntios 11, 23 fala da Santa Ceia. Coloca lá para mim, 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha lá, ó. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. O apóstolo Paulo ele não gostava de apontar características suas, como se estivesse querendo se exaltar. Ele tinha muito receio com relação, e não é algo da personalidade dele. Mas aqui ele abre uma exceção para trazer o ensinamento. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. A lei naquela época dizia, qualquer preso não pode receber como punição mais do que 40 açoites. Como é que eles faziam para burlar a lei? Davam 39. Se ele só apanhou 39, ele pode levar outra sequência de 39. Se bater 40, ele não pode apanhar mais. Próximo, 25. Olha lá, ó. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Devia ser a coisa mais linda quando o apóstolo Paulo convidava um irmão para ir evangelizar com ele e tinha que andar num barco, né? 3 vezes o barco afundou. 1 noite e 1 dia passei no abismo, passou boiando em cima da água. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Este é o resultado de um dos maiores pregadores do Novo Testamento. É isso que ele conseguiu de honra na sua vida. Isso era honra para ele. Paulo tinha uma autoridade espiritual incrível, milagres aconteceram, mortos ressuscitaram com um simples tocar dele. Sabe quem conta isso? Lucas, lá em Atos. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros. Sabe quantos milagres ele conta nos seus 13 livros? 1 que não aconteceu. Por 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse essa enfermidade de mim. E ele me disse, a minha graça te basta. Esse milagre ele faz questão de contar. Todos os outros que aconteceram, defuntos que ressuscitaram, como um jovem contado por Lucas no livro de Atos, isso ele não faz questão de citar.
Para ele isso não era importante. Sofrer por amor a Cristo era importante. Ser humilhado por amor a Cristo e continuar firme, isso era gostoso para ele. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém levantar, aqui Jesus, se alguém levantar de mau humor e te xingar, te ofender, você como um cristão vai ter que continuar sorrindo feliz da vida, pensando, é hoje que eu aumento o brilho da minha coroa. E não vai responder do mesmo jeito, não será induzido a se comportar e pagar na mesma moeda. Assim como Cristo fez, os textos dizem, como uma ovelha muda, foi levada ao matadouro, mesmo tendo toda a autoridade no céu, na terra, ele poderia ter não sofrido nada. Tudo isso ele permitiu. E Pedro teve grande dificuldade de entender. O apóstolo Paulo aprendeu isso com muita rapidez. Pedro teve muita dificuldade. E ele com a sua espadinha, fazendo aquilo que Jesus tinha mandado. Vem um servo do sumo sacerdote, se eu não me engano era servo, chega ali próximo, junto para prender Jesus. Pedro tira a sua espada e lhe corta a orelha. Jesus lhe repreende, pega a orelhinha do chão, quem sabe dá uma sopradinha para tirar a sujeirinha, encosta no lugar, fica perfeito. E ainda diz para Pedro, Pedro, não age da forma como tu sente. Age da forma como a Bíblia manda. Se eu quisesse, Pedro, eu pediria agora. Se eu quisesse agora, eu pediria 2 legiões de anjos e Deus mandaria. Não é isso que Deus quer. Deus decidiu que nesta época, nesse momento, eu teria que sofrer. E cabe a mim fazer aquilo que eu mesmo preguei. Dominar as minhas emoções, aprender a sofrer tudo isso e continuar sentindo prazer de andar com Deus. Pedro teve grande dificuldade para entender isso. O apóstolo Paulo teve que puxar as orelhas dele depois ainda. Mas mostra o tamanho do amor que Deus tem por mim e por ti. Porque Cristo mesmo, por mais de uma vez, repreendeu a Pedro. Para trás de mim, Satanás, porque para mim tu só me serves de escândalo. Disse para o próprio Pedro isso. Pedro não conseguia entender. Pedro, controla a tua personalidade, Pedro. Mas ele conseguiu. Quando você estuda as suas cartas, 1 Pedro, 2 Pedro, você percebe, é um homem completamente diferente. Então nós vemos aqui que Cristo está chamando a nossa atenção para que a gente consiga dominar. Mas, bispo, é difícil fazer isso. É difícil se dominar. Ele fala isso lá no versículo 27. Lucas 14, 27, coloca lá para nós. É justamente isso que ele diz, por vezes, quando a Bíblia fala ali, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não abre possibilidade, ele não abre brecha. Quando as pessoas veem carregar a sua cruz, o que é carregar a sua cruz? As pessoas entendem, carregar a cruz é aquilo que a gente sofre na terra. Não, isso é consequência das tuas escolhas. Carregar a cruz é você conseguir dominar a ti mesmo. Tu tá com vontade de xingar e tu não xinga. Você carrega a tua personalidade. Tá com vontade de dar uma pedrada? Não dá. Tá com vontade de humilhar? Não faz. Tu carrega a tua cruz. Tem desejos que a Bíblia diz que são errados? Muitos dizem, mas eu nasci assim, então essa é a tua cruz, morra sozinho para que tu possa entrar no céu um dia. Carrega a tua cruz. É preciso nós termos em mente, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, para que então Deus possa transformar a gente. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito ruim, perseguia os crentes, prendia, batia. Porém, quando Cristo se manifestou a ele e ele ficou cego,
A partir daí ele começou a mudar de atitude, começou a mudar de comportamento. E ele começou a buscar em Deus a direção de como ele tinha que agir, de como ele tinha que fazer. Com os apóstolos, ele ficou no começo por volta de 15 dias apenas. Foi bem pouco tempo que ele ficou. A partir daí ele foi orar e jejuar para que Deus desse a direção de como ele tinha que ser, de como ele tinha que agir, e ele conseguiu construir um relacionamento muito forte com Deus, como não se via em outra época, como se não se via em outro momento. Algo que a gente enxerga muito forte no nosso ministério. Muitos dos trabalhos, muitos dos dons que você enxerga na seriedade, na forma de agir, na forma de pensar, é completamente diferente de outros lugares. Por exemplo, coral cantando em novas línguas, você não enxerga isso em lugar nenhum. Mas aqui tem. Por quê? Porque a igreja não foi construída pela cabeça dos outros, ela foi construída pela cabeça de Deus. Se permitiu que Deus dirigisse, assim como o apóstolo Paulo se permitiu. Deus tem que ser o meu guia. E aí depois é comum você ver o apóstolo Paulo apontando qualidade, se exaltando, porque eu orei e o jovem ressuscitou. Não, esse não é Paulo. Paulo é aquele que você encontra os textos. De todos os pecadores para quem eu já preguei, certamente eu sou o pior deles. Este é Paulo, onde ele aprende a se dominar, onde ele aprende que ele não precisa de honra na terra, ele precisa de honra no céu. Ele aprende que se aqui na terra tu for humilhado, no céu um dia tu serás exaltado. Mas se aqui tu receber muita exaltação, o dia que tu chegar lá, tu vai ser humilhado. O apóstolo Paulo conseguiu perceber isso. E nas suas 13 cartas ele expressa isso com muita força, com muito entendimento, com muita capacidade. E aqui Jesus diz, é preciso ter domínio sobre isso, carregar a sua cruz. Ah, mas eu sou uma pessoa difícil de lidar. Então essa é a tua cruz. Tu vai ter que aprender a carregar isso. Tu vai ter que aprender a carregar isso. Né? Tendo em mente, cada dia que passa é um dia que se aproxima de nós podermos entrar um dia no céu. É mais um dia que a gente conseguiu vencer. E aí ele fala do versículo 28 até o versículo 32, ele dá alguns exemplos, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a contar os gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não há podendo acabar, todos os alicerces virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Exatamente isso. Você precisa aprender a se conhecer. Quais são os seus efeitos? Quais são as suas falhas? Quais são as áreas onde você tem dificuldade de ser fiel a Deus, de se dedicar a Deus? Você precisa se conhecer, para que você possa ver de que forma eu vou dominar isso, de que forma eu vou controlar isso, de que forma eu vou botar limite nisso. Eu tenho que fazer as contas. E isso vai em contra com aquilo que o apóstolo Paulo mesmo fala, examine-se o homem a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo, faça uma autoanálise de você mesmo. O que falta para que você realmente seja um crente que vai pisar no céu um dia? Como ele diz lá em Apocalipse, e ao que vencer, o farei coluna no meu templo. Não é para ser um tijolinho, não é para ser a tintinha da parede, é para ser coluna. Porém, nós estamos aqui nos preparando e nos moldando para isso. Nós estamos aqui aprendendo que eu tenho que olhar para mim mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Ah, mas tem a irmã lá que é muito linguaruda, e você é 2, está falando? Ao invés de perder tempo com essa bobagem, já que a salvação é individual, você deveria estar, mas quais são os teus defeitos? Os defeitos do irmão, da irmã, não interferem em nada na tua vida. Amados, a gente não está no céu, a gente está dentro da igreja, que é um hospital que está ensinando todo mundo a se tornar
de acordo como Deus quer. É claro que vai ter muita gente com defeito, ou seja, todos, já que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, já que a Bíblia também diz em 1 João 8, que aquele que diz que não peca, mente, engana-se a si mesmo. Você pode se iludir achando que é perfeito, que não erra, que não falha. Você tem todo o direito de pensar assim. Porém, a Bíblia diz que você está errado. Todos erram, todos falham. A questão não é qual é o erro do meu irmão, é quais são os meus. Quais são os meus? Quando o anjo está escrevendo no livro todos os meus pensamentos, todas as minhas falas, todas as minhas escolhas, as minhas atitudes, os meus comportamentos, ele está falando coisa boa, ele está falando coisa ruim, ele está garantindo a tua salvação ou a tua condenação. Não adianta você ficar olhando os outros. Examine-se o homem a si mesmo. Individual. Esquece os outros. Suportai os fracos, diz o apóstolo Paulo nos seus textos. Ele não diz trate mal, fale mal, persiga eles. Não, suportai. E quando ele escreve a sua carta de 1 Timóteo capítulo 5, pregamos na última quinta-feira agora, este episódio na série Atitudes, ao ele falar um monte de defeitos que o crente comete e de interpretações erradas, ele começa dizendo: trate os idosos com respeito. Não seja grosseiro com eles. Trate as mulheres como mães. Trate as jovens como irmãs. Não trate eles mal. Atitude de cristão. Se o irmão está falando mal de ti, tu percebeu? Jesus está dizendo para ti: começa uma campanha de oração por esse irmão. Se ele permitiu que tu visse o defeito dele, então, quem sabe a solução também vai vir através da tua oração. Quando Deus nos permite enxergar essas falhas e defeitos, não é para a gente se tornar igual, é para a gente orar para que eles possam melhorar, suportai-vos uns aos outros. Mas é uma autoanálise, e nós estamos aqui construindo a nossa vida ou no céu ou no inferno, conforme as nossas escolhas, conforme as nossas decisões. Nós estamos construindo o bem ou estamos perdendo tempo construindo o mal? Quem sabe dando boas desculpas? O ser humano é muito bom em desculpa. Muito bom em desculpas. Mas eu não consigo, eu não tenho força, eu não consigo me dominar. É para isso que o inferno foi feito. Para aqueles que não conseguem. E o céu foi feito para os santos, aqueles que conseguiram, aqueles que lutaram, que fizeram, como o apóstolo Paulo mais apanhou do que ganhou beijinho e abraço, mas foi fiel até o final. Estava preso, pregando. É incrível que pareça, quando tu estuda as cartas do apóstolo Paulo, os momentos que ele mais teve paz foi na prisão, porque quando ele estava solto, estava apanhando, sendo perseguido, os crentes perseguiam ele, e do que o apóstolo Paulo fala, as pessoas com quem ele mais teve problema não foi com o ímpio, foi com o crente. Foi com o crente, esse que mais deu trabalho para ele. Alguns, inclusive, ele entregou nas mãos de Satanás, como ele mesmo diz, para que morram e vá para o inferno? Não, para que sejam punidos aqui na terra e as suas almas se convertam e se salvem. A gente não deseja que ninguém vá para o inferno, mas que todos se salvem. Por quê? Porque este é o ensinamento de Cristo. Cristo não veio para que as pessoas fossem condenadas, mas para que fossem salvas. Disse isso a João. Quando eles foram maltratados em uma vila, João, o apóstolo do amor, olha só, incrível, né? Senhor, tu quer que a gente ore e desça fogo do céu e consuma todos eles? Não, João. A gente não veio para destruir, a gente veio para salvar. Então é importante que a gente possa se analisar nesse momento as lutas, os problemas, as dificuldades. Por que o apóstolo Paulo sofreu tudo isso? Para se tornar o homem de Deus que ele foi.
Cada dificuldade, cada problema, cada perseguição foi moldando o seu caráter, a sua personalidade, a sua força de vontade, foi lhe moldando, lhe transformando em alguém melhor. Cada luta, cada problema, cada dificuldade que você passar, Deus quer usar isso para te tornar uma pessoa melhor diante dele. Agora tu pode baixar a cabeça, chorar e lamentar e queimar no inferno depois, ou tu pode dizer, Jesus, estou contigo e não abro. Apanhando ou crescendo, dando certo ou dando errado, estou contigo. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Deu muita coisa errada. Obrigado. Que até o fim da minha vida, tu consiga me transformar em alguém que merece entrar no céu. Deus nos ama. E ele conclui ali, mostrando essa questão do raciocínio, mais uma vez. Olha só que interessante. Ele conclui, para aqueles, mas Senhor, eu não consigo fazer. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O grande problema do cristão é que ele coloca na cabeça que ele veio ao mundo para ser feliz. Ele não percebe que ele veio ao mundo para ser um servo, uma serva de Deus. Ele não consegue perceber isso, assimilar isso. Quais alegrias Cristo teve na terra? Várias. Quantas pessoas foram curadas, libertas por ele? Claro que a gente vive momentos bons na terra. Ou tu acha que Cristo ficou triste quando o filho da viúva de Naim, se não me engano é esse o nome, da região, o único filho dela, Jesus só tocou na beirada do caixão e disse, levanta, e ele levantou. Tu acha que Cristo não ficou feliz com isso? Quando os paralíticos, os cegos levantaram, tu acha que ele não ficou feliz com isso? Quando Lázaro, seu grande amigo, a quem ele amava, saiu vivo da cova, 4 dias depois, tu acha que Jesus não ficou feliz com isso? Claro que ficou feliz. Eram grandes amigos. Deus nos reserva muitos momentos de alegria e de felicidade. Mas nunca perder o foco, é moldar a nós mesmos, o nosso caráter, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E por vezes Deus não consegue moldar a gente só no beijinho e no abraço. Ele tem que permitir que coisas ruins aconteçam para que a gente possa realmente se agarrar com Deus. Mas tem que se agarrar da forma certa, não adianta ficar se fazendo de vítima, de sofredor, de coitadinho, né? Ah, Jesus me leva. Uma vez um rapaz, ele me mandou uma mensagem, ele disse, eu estou orando que Deus me leve, porque a minha mulher disse que não me ama mais, então eu estou orando que Deus me leve. Eu disse, meu amigo, cria vergonha na cara, põe ordem na tua casa, cara, tu é o líder, o chefe da casa ou não é, tio? Se ela quer ir embora, cara, coloca Deus em primeiro lugar, cara. João 10,10, tu não leu ainda. Satanás oferece morte, Jesus oferece vida, e tu está pedindo morte e acha que vai para onde? Para o céu? Se ela não quer mais, não larga Jesus. Diz para ela, a porta é ali. E seja feita a vontade de Deus. E ele fez, aí viu o que aconteceu. 2 horas depois ele disse, ela está feliz da vida comigo, até me diz que me ama, estão casados até hoje. Olha a situação, pô. Mas o diabo entra e faz gato e sapato, tio. Faz com amor, faz com carinho, não trata ela mal de nenhum. Mas faz da coisa certa, poxa. Deixa que Deus guie o restante. Creia em Deus, ame Deus, valorize Deus. Estão te tratando mal, te botando na prisão, te humilhando como o apóstolo Paulo, e ele escrevendo as suas cartas aos seus filhos na fé. Ele sofrendo todas as humilhações possíveis, e ao escrever a sua carta aos seus filhos, tu acha que ele diz lá, porque eu estou sofrendo, porque ninguém apanha que nem eu, porque ninguém é humilhado, que não, essa palhaçada ele não fazia. Ele dizia, Timóteo, eu oro e peço a Deus que antes do meu tempo terminar, eu ainda possa ir ter contigo. Esse é o apóstolo Paulo.
ele não lamentava as coisas que estavam acontecendo, porque o Espírito de Deus que estava na sua vida era muito mais importante e mais forte do que as lutas e as dores que ele sentia. E ele vivia um dia de cada vez. Outro ensinamento de Cristo: basta cada dia o seu mal. Porque ele sabia, para nós concluirmos, olha o 34 e o 35, né? Essa questão, porque Jesus vai entender, Jesus vai compreender, ele sabe que eu não sou lá grande coisa, mas ele vai me dar uma chance. Irmão, te ilude, tu vai queimar no inferno desse jeito. Porque ele mesmo diz, olha lá, ó, em outro momento, você já deve ter lido, que Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aqui ele diz, bom é o sal. Se falar que vocês não prestam, mentira, vocês são coisa boa. É tão gente boa que Jesus morreu na cruz por vocês e por mim. Agora ele diz, bom é o sal, ele é bom. Mas se ele degenerar, se ele perder o sabor, as suas qualidades verdadeiras, com que se adubará? Qual a utilidade dele? Nem presta para a terra, nem para o monturo, nem outras versões, nem para botar no lixo. Se tu agir de forma errada, se comportar de forma que Deus não quer, ele está dizendo, tu não presta nem para mim te colocar no lixo. Nem para lançá-lo fora. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quer ser surdo? Continua sendo surdo. O dia que tu morrer, tu vai se deparar com esse Deus, que não é tadinho, não é coitadinho, não é a vitimazinha, o sofredorzinho. Não, tu fez o que era para fazer, é um bom sal, tem lugar para ti. Não fez, ele vai te jogar fora. Em outros momentos, quando ele fala do joio e do trigo, o joio é um belíssimo exemplo que ele faz, porque o joio, quando cria semente, ele pesa, e por isso ele se dobra, o trigo. O joio não. O joio, como ele não tem semente, ele sobe acima de todos e se destaca. Esse é queimado. O que se humilhou vai ser um dia exaltado. Até o joio e o trigo, que quando tu olha, são praticamente idênticos. Por isso que não se pode colher antes. Por isso que Deus não vai separar aqui na terra o que é bom, o que é ruim, mas como ele diz, eu mando chuva para todos. O problema é depois, é quando sai daqui. Aí ele separa, aí ele olha as obras. Ele não olha as tempestades que você enfrentou, porque o joio também passou pelas mesmas tempestades. Ele não olha para as lutas, pelos animais que passaram pela lavoura e pisotearam, porque muito joio foi pisoteado também. Os problemas caem sobre todos, sobre os bons e sobre os maus. As dificuldades vêm sobre todos, os bons e os maus. E no momento da colheita, ele não vai separar pelo sofrimento, pela quantidade de tempestade, pelo excesso de água, pelos animais que pisotearam, pelo sofrimento, não. Tem semente? É trigo, é bom, guarda. Não tem? É queimado e jogado fora. Ou seja, tem muita gente que está sofrendo um monte aqui na terra, e o dia que sair daqui vai acabar sofrendo muito mais. Porque nem mesmo a dor e o sofrimento conseguiu colocar Jesus no seu coração. Hoje a porta ainda está aberta. Lembre das virgens loucas. Hoje ainda está aberta. Tire tempo para Deus, enquanto Deus ainda tira tempo para você. Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra o Bispo José. Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Always pictured it with her. Her life, my life, and the fear of my doubts.
just because it doesn't hurt. Fell in love at a bad time. Low lows, high highs, and you steady hand. You were always a warm light, strong wind, loud noise, but a safe place to land. Especially if it's good, but you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Nothing ever comes easy, especially if it's good, but you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Why should I run just because it doesn't hurt?